a gente vai trazer o próximo tema aqui no palco Capacitação, tudo que você precisa saber sobre o IoT no processo industrial. Para isso trouxemos o professor do Instituto Mauá de Tecnologia, ele é engenheiro de projeto, Fernando Martins, tem a palavra para conversar com a gente a partir de agora. Nossa audiência, obrigado. Professor Fernando, boa tarde, bem-vindo. A nossa audiência é rotativa, mas a gente tem gente online, fica à vontade. Como o professor, pandemia passou, sabe que a tecnologia é fundamental, né? Nossos maiores alunos estão aí conectados. Né? Bom trabalho. Sempre. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho e falar sobre diversos temas. Nós vamos entrar desde o básico da conectividade de IoT até como é que a gente consegue colocar isso na indústria, tá bom? Então vamos lá. Nossa agenda hoje, vou falar um pouquinho sobre o Instituto Mauá de Tecnologia, né? De como ele surgiu, uma divisão do Instituto Mauá, que é o centro de pesquisa, né? Nós temos hoje duas divisões centrais, que é o centro universitário e o outro é o centro de pesquisa, mas todos somos uma casa só, denominada Instituto Mauá de Tecnologia. Tá? Vou falar um pouco sobre a minha divisão, onde a gente faz desde aporte aos trabalhos acadêmicos, como também a fomento tecnológico para a indústria. Em específico, nós vamos trabalhar do Smart Campus Mauá, onde a gente tem muitos desenvolvimentos acadêmicos, né? Começamos com o Smart Campus em 2015, até hoje, né? Hoje já conseguimos quase 40 TCCs apoiados pelo Smart Campus. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos de pesquisas, quando a gente fala sobre fomento tecnológico, FINEP, ANEEL, ANP, né? E vou colocar um projeto em destaque, que é o projeto da Caixa de Transporte de Órgãos, e ela é inteligente, e nós vamos falar bem sobre isso. Tá? E depois eu faço um fechamento, um agradecimento para todos vocês aí, tá? Então hoje nós estamos no campus São Caetano, nós temos dois campos, né? Eu estou em São Caetano, mas nós temos o campus São Paulo, que inclusive está com um foco gigante na parte de tecnologia de informação e engenharia de sistemas, focado em computação. Então quem tiver de olho aí nos estudos de computação, fique esperto, porque o campus São Paulo vai atuar forte nisso, tá? Fica ali na Vila Mariana, na rua Pedro de Toledo, inclusive. E hoje no campus São Caetano nós temos aí 130 mil metros quadrados. Aí. Nós somos 23 prédios, tá? Mais de 130 laboratórios. Então, o que é isso interessante? Porque o aluno ele põe a mão na massa de verdade. Ele já entra na sala de aula criando resultados, né? Criando soluções. Tá? E como é que a gente pensa nisso? Né? A gente fala que a inovação, isso até palavras do nosso reitor Zé Carlos, né? A inovação ela é baseada na engenharia, né, com feasibility. Né? A gente precisa entender como é que a gente consegue fazer as coisas com modelo, né, com método, mas também ela tem que ser apoiada na administração. Né? Como é que você consegue criar fomento tecnológico para manter a equipe de engenheiros, né? A equipe de projeto. E não menos importante, o design. Né? Você vê, por exemplo, um caso muito interessante que é o iPhone, né? Sem botões na parte central, né? Se fosse o pessoal antigo, já ia querer um monte de botões, né? Queria colocar um para desligar. Não. O design está aí para romper barreiras e a gente conseguir evoluir na tecnologia. Então hoje as aulas também são baseadas nesse tripé da inovação. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o centro de pesquisas, né? O qual eu sou gerente da divisão de eletrônica, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. O centro de pesquisa ele faz a interface entre a indústria e a educação. Como é que ela consegue se relacionar com a sociedade? Bom, veja que você tem alunos e professores e pesquisadores que conseguem gerar tecnologia, novas ideias, né? E a indústria, muitas vezes, ela está preocupada com o seu dia a dia, né? E é normal que isso aconteça. Mas se você pensar em como é que os países industrializados fazem a interconexão com a educação, ele é muito importante para que a gente tenha uma indústria forte no Brasil. Tá? Então a Mauá se preocupa com o relacionamento com a sociedade. Tem diversos tipos de conexão que você consegue fazer com a indústria. Né? Desde um simples trabalho de conclusão de curso, onde a indústria olha um grupo de alunos e professores e fala assim, nossa, tem muito a ver com o tema da minha indústria. Eu quero propor um desafio. Então eu consigo criar atividades de iniciação científica, eu consigo criar programas de estágio, né? Consigo criar concursos acadêmicos como um hackathon. Tivemos um hackathon interessantíssimo, né, semana passada, com a empresa parceira que é a ABB, muito bacana,
né? E conseguimos também fazer editais dentro da própria instituição para que a gente consiga fazer pesquisa interna. Bom, tudo isso a indústria encara como sendo importante, mas existe o lado empresarial, ela quer tornar isso produto. Então, o centro de pesquisa ele consegue escrever a 4 mãos projetos de subsídio governamentais, por exemplo, FINEP, né, FAPESP, CNPq, ANEEL. Tudo isso são recursos que estão disponíveis para a sociedade para que se aplique no fomento tecnológico da indústria. Então, como é que a gente consegue fazer tudo isso? Prototipagem rápida, umas placas eletrônicas, iniciação tecnológica, que é quase igual uma iniciação científica, só que ela tem um viés de aplicação prática, né? Não só teórica. Né? Consultorias, treinamentos, né? E até calibração de instrumentos, por exemplo, e projetos de pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? O nosso centro de pesquisas hoje atua em diversas áreas, e quando eu digo atua, é atua de verdade, junto com projetos para a indústria, né, com resultados concretos. Tá? Na área de manufatura, né, manufatura avançada, fábrica 4.0, na área de química, né, de tráfego, né, vocês estão lendo aí, né, o Bureau de Competitividade é muito bacana, sólidos e pavimento com gel sintético, isso para a área de rodovias tá vindo muito forte. A área de IoT, que eu vou falar um pouquinho, tá? Manufatura avançada, metrologia, nós temos uma GOM ali que faz o scan 3D. Isso está disponível para a sociedade. Basta que vocês conversem com a gente consegue criar um pequeno projeto, colocar alunos para trabalhar, para fazer um scanner de uma peça de vocês e isso melhorar a indústria de vocês. Tá? Outra parte é a nossa área de alimentos, análise sensorial. Tem casos muito importantes, muito interessantes, que, por exemplo, uma indústria que faz papel guardanapo, pediu para a gente fazer uma análise. Como é que as pessoas usam o guardanapo, como é que é a sensação do guardanapo. E nós colocamos um engenheiro eletrônico, um engenheiro civil, um mecânico e uma mãe. Porque, na verdade, ela sabe muito mais dessas coisas, porque ela usa isso a vida toda, e ela sabe como é que é o comportamento, como é que é a sensação. Então nós temos que fazer essa interface, e isso a gente consegue fazer. Tá? Eu vou falar agora da parte eletrônica, que vocês estão vendo aí, tem até um brilhozinho amarelo no centro da imagem, tá? Que é a nossa divisão. Mas não se esqueça que tem a parte de micro-ondas para secagem de resíduos, né? A gente usa micro-ondas para catálise de projeto, para aceleração de projeto, tá? E a área de ensaios de imóveis, por exemplo, e automobilística, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos um bloco, que é o bloco S, que conta com 60 pessoas só fazendo trabalhos, só não, né? Vamos matar, mas fazendo uma série de trabalhos de pesquisa e ensaios em motores das principais montadoras, se não todas, do Brasil. Tá? Tem um outro que não está aqui também, que é o núcleo de homologações. Esse núcleo de homologações ele trabalha junto com o IBAMA para a gente garantir que os veículos saiam com o laudo, né, que esse veículo não é poluente. Isso é um trabalho muito importante que a gente está fazendo agora e tem tudo a ver com o ambiente, né? Com a sustentabilidade. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da divisão de eletrônica e logo em seguida nós vamos falar do Smart Campus e as tecnologias de conectividade. Tá? É um slide bem grande, mas basicamente é o seguinte, hoje eu atuo como gerente da divisão e eu tenho 3 principais atuações. A primeira delas é o desenvolvimento da eletrônica em si. Tá? Desde a criação de hardware, firmwares, então você fala assim, programação em C, programação em VHDL, programação em Python, né, que é muito comum para os meninos hoje em dia, tá? Circuitos eletrônicos, servidores de internet das coisas, né, e os famosos dashboards, né? Para que tudo isso vai ser usado? Para o Smart Campus, que a gente vai mostrar um pouco agora, tá? Nós temos, se vocês estão vendo aqui, eu tenho, vou fazer o spot aqui, né? Isso aqui é uma horta. Tá? Aqui dentro eu tenho sensores de IoT, onde eu faço a irrigação automática. E aqui nesse ponto não dá para ver muito bem, mas eu tenho uma estação meteorológica. E nesse outro ponto que está cortado a imagem, eu tenho uma câmera. Essas aplicações eu vou mostrar em detalhes daqui a pouquinho. Tá? A parte tão importante quanto da nossa divisão é a parte de P&D. Tá? É onde a gente está hoje previsto para esse ano 20 milhões de reais em P&D, para o ano seguinte 25 a 30 milhões de rendimento em projeto de pesquisas. Tá? Esses projetos que vocês estão vendo aqui são projetos que estão em andamento. Tá? Projeto com pneu, com a Pirelli, projeto da Caixa de Transporte de Órgãos, FINEP também com a empresa São Rafael, Unifesp e Unital.
Você vê que a gente faz parcerias com a indústria e faz parceria com outras instituições de ensino também. Tá? O sistema agro, um sistema muito importante, dessa proposta de pesquisa FINEP, surgiu um sensor novo, que é o sensor de gordura de leite, à base de infravermelho. Tá? Isso é um sensor que foi patenteado e isso vira recurso para o Instituto, quando a gente faz uma exploração comercial, por exemplo. Tá? Um outro projeto muito bacana, que eu não vou mostrar agora, mas eu vou só citar, é esse veículo que vocês estão vendo aqui. É um BMW i3, mas ele é um BMW i3 que ele só se carrega. Mas nós modificamos o sistema, ele agora faz parte de um sistema que a gente chama de energia distribuída, onde eu posso carregar meu veículo num painel solar, por exemplo, e eu espeto esse veículo numa tomada de um supermercado, e eu consigo comissionar essa energia, eu consigo repassar essa energia para ele. Tá? Então nós criamos um sistema onde seria possível usar os veículos como sendo portadores de energia, baterias móveis, onde eu conseguia distribuir essa energia. Tá? Isso é um projeto FINEP no valor de 7,5 milhões que a gente orçou e acabamos de entregar ele. Certo? O último vertente do centro de pesquisa é a parte acadêmica, da academia. Tá? Então olha o que a gente conseguiu fazer com muita ajuda dos professores. Nos últimos 5 anos, tivemos 11 trabalhos de conclusão de curso, tá? 21 co-orientações de TCC, usando o sistema Smart Campus, de conectividade de IoT, e 19 iniciações científicas. Né? Praticamente ali 50 alunos, um pouco mais, trabalhando com a gente. São 10 alunos por ano com a gente, né? Quase isso, um pouco mais. E nós somos, eu, Rogério, de engenheiro, e nossa parte técnica com 2 técnicos. Então você vê que a gente tem uma produtividade bem interessante, né? Óbvio que tem um monte de professor doutor orbitando o centro de pesquisa, nos dando suporte técnico, né, operacional para tudo isso e conceitual também. Tá? Vamos falar agora dos Smart Campus de verdade? Nós vamos falar dos desenvolvimentos acadêmicos. Tá? Mais especificamente, temos aqui o LoRaWAN. Tá? O que é LoRaWAN? É uma tecnologia de transmissão de rádio a longa distância. O que é bacana disso? É que ele tem um protocolo criptografado, onde você consegue trabalhar, por exemplo, com empresas concorrentes, sem que elas tenham os dados uns do outro. Né? Por quê? Porque ele é criptografado, como eu falei. Né? E ele tem uma tecnologia que chama SPAD Spectrum, espalhamento espectral, como se fosse Wi-Fi. E outra coisa que talvez ninguém fale, ele é uma tecnologia chirp. Então o 1 não é um nível de sinal ou uma frequência, ele é um... Então ele falou 1, 1, 1, 0. Esse tipo de propagação de dado faz com que ele seja imune a ruído e muito bom para ser usado na indústria. Então se você tiver uma área fabril, um campo onde tem motores, o LoRa vai muito bem. Tá? Então o que a gente fez? A gente pensou, bom, já que nós temos 130 laboratórios, esse aqui, por exemplo, é um laboratório que foi patrocinado pela Pirelli, né, hoje Prometheum. É um laboratório de teste de motores. Né? Nós temos um banco de prova aqui, a prova de bala, onde eu tenho unidades de sensoriamento, né, aqui dentro do motor, e eu conectei aqui esses dados numa central, numa caixinha. Esse equipamento ele foi desenvolvido em 2015 por um TCC, e depois eu coloquei a propriedade intelectual para essa empresa Aspect Media. Hoje ela fabrica e a cada alguns que ela vende, ela doa para Mauá alguns. E isso a gente consegue colocando nas salas esses equipamentos. Né? Quando é necessário, eu já pego e compro. Porque nós, professores, a gente não tem condições de criar, né? de produzir. Mas nós temos condições de criar parcerias para isso e sair um negócio bem mais bacana, né? Industrializado, com manual e homologação Anatel. Tá? Então a indústria ela tem essa competência. O que a gente fez? Depois que a gente desenvolveu os sensores, nós criamos um sistema de dashboard, onde eu tenho cada um desses pinpoints, eu tenho um prédio. Hoje nós somos 23 prédios da Mauá, né, como eu falei. Bom, só o pinpoint não me adianta. Vocês podem ver que tem um vermelhinho aqui já me indicando alguma coisa. Essa parte de dashboard visual, ela é interessante, mas ela tem umas evoluções, porque ninguém vai ficar olhando para a TV o tempo todo. Né? Dashboard está lá para a gente fazer uma mídia, porque na verdade o sistema precisa ser resolvido, né, meio que automaticamente. Né? É isso que entra no Smart. Né? Olha só. Então eu posso clicar num botãozinho para ver,
e eu vejo a planta baixa. Esses pinpoints verdes são dados reais, tá? Não são fakes, não é obra de PowerPoint. Eles realmente são print de uma tela de um sistema que chama Campus Online, tá? Foi uma requisição do reitor, porque ele queria saber... Vamos voltar à história, né? Por que ele quer um campus online? Porque ele quer comissionar salas de aula para saber se tem demanda naquela sala, quais são as salas que estão com a luz acesa sem ninguém, né? E eu consigo ter gráficos. Bom, o engenheiro adora isso aqui, né? Ele olha um gráfico desse aqui e fala, bom, tá esquentando, tá esfriando, tá umidade, vou tomar uma ação. Essa ação, ela tem que ser uma ação coordenada, onde eu posso colocar uma logística nisso para criar um resultado. Olha só, a luminosidade. Me parece que isso daqui é sexta-feira, quinta, quarta, sábado e domingo. Né? Você olhando o dado, você consegue compreender isso. O sistema você vai ter que criar uma lógica. Aqui, por exemplo, a umidade caiu. Se a umidade caiu, ou a temperatura... a azul é a temperatura. Aliás, vermelho é a temperatura. Se uma caiu e outra aumentou, provavelmente eu estou trabalhando com ar-condicionado. Então, eu consigo fazer uma correlação de temperatura e ar-condicionado, e temperatura e umidade, com ar-condicionado. E se a umidade não cai, se a umidade aumenta, eu sei que está com a janela aberta. Eu sei porque eu já estudei, né? Mas eu preciso transformar isso em um algoritmo. Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente cria um site que chama smartcampus.mal.br. Vocês podem acessar. Lá, se eu não me engano, tem quase 40 trabalhos executando online. Tá? Bom, agora imagina onde você consegue colocar conectividade. Pasmem que já existe uma ratoeira conectada na internet. Tem suporte para idosos. Isso são dados que eu busquei lá de fora, onde o pessoal está. Hidrantes conectados. Botõezinhos para você chamar a Heineken. Ou você chamar o MM, né? Melhor, né? Ou não. ODB2, isso foi um TCC, foi um trabalho de especialização automobilística que eu orientei. Na parte agro, muito bacana. Luminárias, isso já é evidência hoje em São Paulo. E até mesmo em rodovias. Isso aqui era um guarda-reio conectado com LoRa, onde quando tinha um acidente, ele marcava e indicava os pontos, onde, além de indicar que o guarda-reio estava danificado, também falava que houve acidente naquele instante. Tá? Não tão menos importante, imagina, por exemplo, uma rede hoteleira que tem 1000 quartos. Né? Um prédio ali de 20 andares, com 10 apartamentos, 20 apartamentos por andar. Tem uma pessoa que olha cada um dos apartamentos e olha o consumo. Nesse caso aqui, é uma rede que eu não posso falar, ela tem um sensor na geladeira só de abrir porta. E temperatura, né, já que está lá, né, põe temperatura. Então eu consigo entender a demanda de consumo e os apartamentos que estão sendo consumidos. Eu já mando o pessoal de manutenção fazer a reposição. O que eles descobriram depois disso? Que tinha quartos que nem estavam no sistema, mas tinha gente abrindo geladeira. Interessante, né? Então, quer dizer, os dados de IoT, se você souber usar, começa a entender comportamento de um sistema que você nem tinha previsto. Agora imagina na indústria. Olha só o que a gente vai fazer. Isso aqui são sensores de estacionamento também, né? E fechaduras eletrônicas. Atendimento ao cliente. E um que eu resolvi agora para a ANEEL, que é uma rede de conectividade, não só para geração, como também para consumo de energia. Tá? Dito feito, a gente consegue criar projetos de hardware. Então, nós não só fazemos a ideação do projeto, mas também a criação de hardware. Esse é um exemplo que a gente fez para a ANEEL, tá? Onde eu tenho um chip de energia e eu tenho barramento trifásico mais terra. Esse aqui é a imagem real do dispositivo. E nós colocamos isso aqui é uma GTEM, onde eu faço análise de compatibilidade eletromagnética para saber se esse produto vai ser possível de ser homologado, tá? E distribuído aí no comércio. Então a gente consegue fazer esse aporte. Hoje, essa unidade aqui ela tem mais equipamentos, inclusive de condutividade e suscetibilidade. Bom, sensores, temperatura, umidade, isso é muito conhecido, isso já se faz. Eu hoje, há uns 4 ou 5 anos, eu venho trabalhando com câmeras e detecção de objetos, né? O que a gente propôs aqui para esses meus 2 alunos aqui, né? Inclusive, um está na Austrália. Opa, voltei aqui.
A gente só precisa aprender a apertar o botão direito, né? Um tá no Itaú, outro tá na Austrália, trabalhando, e eles desenvolveram esse sistema. E eu gostava de brincar com esse sistema porque eu fazia o seguinte, olha que bacana. Eu tenho o Antônio, que é o Antônio aqui, tá rindo, e eu tenho o Caio, que também tá rindo. Mas qual que é o percentual de felicidade deles? Então eu colocava essa câmera nas minhas reuniões, e normalmente quando eu fazia uma piada eu queria saber se era engraçado. Então eu tinha um índice de satisfação aqui, porque eu pegava a soma aritmética dos valores do reconhecimento de imagem e sabia se a piada era engraçada ou não. E era um contexto para eu ensinar um pouco sobre o OpenCV, que é o que a gente está usando aqui, reconhecimento de imagem e reconhecimento de expressão. Me cotaram uma vez para a gente colocar isso em cobrança, para saber se o cliente entrava feliz e saía triste, ou ao contrário, né? Uma ideia interessante, né? Será que isso é importante? Pode não ser importante, mas é uma coisa para a gente brincar com esses dados e saber que, às vezes, tecnologia ela pode ser muito mais simples, né? Se a gente pensar no que a gente quer resolver. Então, como a gente pode integrar isso na indústria, né? Vamos supor que a gente tem um caso crítico, né? A gente consegue desenvolver o dashboard para a indústria, porque ela está com um monte de coisa que ela precisa resolver e tem esse projeto, tá? A gente cria botões de ar-condicionado, por exemplo, botões de temperatura, vibração, né? Que foi o caso. Esse caso aqui a gente fez um POC para Cargill, tá? Onde a gente colocou sensores de vibração via LoRa. Bom, aí você vai falar assim, bom, o LoRa não é feito para transmitir dados online, né? Então como é que a gente resolveu isso? A gente acorda o LoRa, mantém ele energizado durante 30 segundos e tira uma amostra. Essa amostra a gente faz uma análise de FFT para saber as frequências de vibração daquele motor. Para que com isso eu consiga detectar, por exemplo, erro de rolamento, um mancal errado, tudo isso na indústria. Bom, mas a indústria ela fala assim, Fernando, pode instalar o que você quiser aqui porque não funciona, aqui é muito ruidoso. O nosso parque fabril tem um monte de coisa, um monte de indústria, né? Inclusive parceiros trabalhando aqui dentro. Então faz o seguinte, eu vou fazer uma prova de conceito para você de graça, eu não vou te cobrar nada. Nós vamos na sua fábrica, e nós fomos, e hoje, você está vendo aqui em azul, é onde está o nosso gateway. Nós instalamos para ele um gateway de graça, e nós fomos com o sensor mapeando até onde está a localização deles. Então, para você ver que tudo é possível. Inclusive os piores pontos, que são os mais distantes, eles estavam embaixo de uma carcaça metálica, né? Vamos tentar ver isso aqui. Então a gente consegue integrar com a indústria nisso. Outros trabalhos acadêmicos ainda, tá? Nós fizemos uma monografia da pós-graduação, onde a gente conectou um veículo na OBD2, tá? E transmitimos via placa, aquela mesma placa que a empresa fez para mim, eu modifiquei o software, que inclusive o software é open source para vocês, tá? Tanto hardware quanto software tem uma página lá onde você faz o download desse cara aí. Então, para integrar com a indústria, não é muito difícil não, tá? E a gente conseguiu fazer toda a coleta de dados dos nossos veículos da Mauá quando eles entram pela portaria. Então, eu não preciso mais saber se ele está com combustível ou não, né, o quantos quilômetros que ele andou, tudo isso subiria por um sistema. Isso foi um trabalho de iniciação científica, de monografia da pós-graduação, tá? Isso aqui é bem interessante para quem trabalha com BIM, com prédios. Nós criamos um modelo virtual em parceria com o pessoal da engenharia civil. E esse modelo virtual nós colocamos sensores. E participamos do hackathon da Autodesk e nós ganhamos um prêmio de melhor design mundial para conectividade usando o Autodesk, tá? Em BIM. Isso o ano passado, tá? Então nós fazemos toda a parametrização e depois disso você conseguiria navegar. Como é que a indústria consegue colocar tudo isso? A gente cria um projeto para a indústria, a gente mostra o software e dá um treinamento para usar o dashboard. Nessa parte de baixo, por exemplo, vocês estão vendo, não precisa ler, né? Que também não dá para ler, mas é muito simples de você montar. Cada um desses cubinhos aqui tem uma finalidade. Os roxos são conexões com os sensores. Aqui é para trabalhar a palavra JSON, que é a frase. Você faz aqui uma ponderação se você quer ou não usar tais e tais dados,
né? Você faz uma função aqui que o seu pessoal de Power BI, por exemplo, pode fazer, e depois faz o display dele, tá? E olha só como é que fica no sistema com BIM. Aqui nós temos um bloco que é o bloco de design. Cada um desses pontinhos vermelhos são pontos de interesse, onde eu tenho sensores de temperatura, umidade, que nem aqueles que vocês viram no começo da apresentação, tá? E você pode colocar um óculos de realidade e caminhar pelo edifício, né, virtual. O que é legal? Que você consegue entender condições de comportamento da sala ao longo do tempo com dados reais da sala, né? Como se você estivesse realmente fazendo um scope sobre o objeto. Você consegue fazer uma aquisição de dados online sem espetar nenhum equipamento ali para você saber, tá? E isso dá uma visão bem interessante, né? O pessoal que está construindo imóveis, por exemplo, prédios, ele pode caminhar dentro do imóvel se ele for inventariado, passar por esse BIM e ele olha uma mesa, ele sabe quando é que ele vai ter que fazer a amortização ou quando é que ele vai ter que fazer uma manutenção de um computador, simplesmente porque esses caras estão no modelo BIM, tá? E por que não colocar sensores, né? Você consegue usar o imóvel ao longo do tempo. Vamos lá. Uma outra parceria que a gente fez, esse software aqui chama Framsen. Esse cara aqui quando ele mostrou para mim eu duvidei. Depois eu comecei a ficar fã dele, porque assim, você pega uma câmera fotográfica, você fotografa o ambiente e ele transforma isso em AutoCAD. Eu não acreditei, mas ele funciona. Então a gente criou uma parceria disso, né? E isso aqui que vocês estão vendo não é uma foto, é a foto, mas ela está digitalizada em ambiente BIM, tá? Tanto é que a gente conseguiu colocar esse dashboard aqui, mas ele não está aí, tá? Você consegue fazer isso em um dia. Eles tiraram, acho que umas 12 fotos da minha sala e digitalizaram ela já em AutoCAD. Depois você pode fazer passagem de cabeamento, pode fazer passagem de duto e vai agregando sobre esse modelo, tá? Então você não precisa ter um software de AutoCAD base. Bom, eu acho que estamos chegando na parte acadêmica final. É um dos tópicos que a gente trabalha, a parte agro, né? Os mesmos sensores que vocês viram de conectividade, eles também podem servir para a área agro, porque a área agro ela é uma área muito importante para o nosso país. Um dos maiores mercados de consumo de tecnologia está na parte agro, tá? Isso aqui é um projeto que a gente fez, onde eu tenho um sensor de 3 níveis de umidade, e esse projeto aqui acarretou numa parceria com a Embrapa, que nós estamos trabalhando hoje, tá? Então nós estamos colocando uma estação meteorológica e alguns sensores de umidade para entender como é que é o comportamento do cultivo do trigo junto com os doutores da Embrapa, tá? Você consegue facilmente fazer uma integração com o Power BI, né? Porque o nosso sistema ele é integrado com várias plataformas de dados. Agora, por último, isso aqui é interessantíssimo. Você vai falar assim, bom, o que tem a ver um CubeSat? Isso é um satélite, você acredite ou não. É um satélite feito por alunos, né? Esse aqui é a imagem do satélite. E ele tem um gateway LoRa a 400 km de órbita. O que ele faz? A onça ela tem uma coleira que foi feita pela Letícia, minha aluna, que hoje trabalha na Thales, uma empresa francesa da área espacial. E ela criou essa coleira, essa antena, e essa antena transmite para o nosso sensor. E ele transmite de volta. O que ele faz? Ele entende o comportamento da onça. Agora eu não preciso mais pegar a minha caminhonete, viajar alguns dias, entrar na selva para tentar ver se eu consigo captar a onça via VHF, né, que é aquela antena que eles apontam e tenta ter a sorte de capturar. Agora, o LoRa transmite para o CubeSat e o CubeSat manda para a gente. Então nós ganhamos a Olimpíada Brasileira de Satélite em 2022. Hoje eu sou coordenador de 8 faculdades que tem o projeto de satélite. E nós ganhamos o lançamento orbital, muito feliz, para o ano que vem. Tá? No final do ano que vem nós vamos lançar esse satélite aí a custo zero, patrocinado pelo MCTI. Tá? Isso é para mostrar onde é que vai a conectividade. Nós estamos falando de sensores, mais tecnologia de ponta. Quem tiver a oportunidade de me visitar na sala vai ver lá um OnsaSat. E a segunda versão do satélite que chama MauaSat, que ele tira imagens da Terra. Bom, estamos aí com ainda 20 minutos. Prometo falar rápido,
projetos de pesquisa. Para quem é da indústria, a gente vai falar sobre como é que a gente consegue ajudar vocês a desenvolver, a criar fomento tecnológico e a obter recursos do governo para que os projetos saiam da gaveta. A nossa metodologia é baseada na EAP, orientada à entrega de projetos. Tá? Por quê? Porque o nosso cronograma, ele também tem o nível de maturidade tecnológica. TRL é muito usado agora, foi inventado pela NASA um tempo atrás para indicar o nível de maturidade. Basicamente, se você tiver 1 é conceito e 4 já é uma prova de conceito. Então aqui 1, 2 e 3 são documentos, né? São ideias, são equacionamentos, são modelos. A 4 já é uma prova real. Tá? Esse modelo que vocês estão vendo aqui, ele basicamente entra com capacitação, infraestrutura, priorização, legislação, porque é importante, análise de mercado, integração, propriedade e o protótipo do aplicativo, que é o caso que a gente está fazendo aqui, ele já vem crescendo ao longo do tempo, porque não adianta você criar um aplicativo só no final, que você não vai ter tempo. E não adianta criar muito, porque se você não tiver capacitação da sua equipe, o software vai ter que ser refeito. E por que a gente baseia a EAP orientada à entrega? Porque cada entrega é um pagamento, e cada pagamento é um objeto. Tá? Normalmente é um relatório, é um estudo, é um desenvolvimento, é um aplicativo, é um protótipo, ou um lote piloto, um cabeça de série. Depende de como é que a gente vai trabalhar isso na indústria e como é que o órgão financiador, seja a FINEP, a ANEEL, a ANP, vai trabalhar sobre isso. Esse é um projeto muito interessante que eu já falei para vocês, que é o veículo, onde eu tenho uma conexão do veículo ao barramento CAN. Né? O barramento CAN é o barramento onde você, se seu carro der um problema, você leva no mecânico e ele vai colocar, posso passar o scanner aqui? Basicamente ele coloca a conexão no barramento CAN e ele fala, deve ser som da lambda. Eu passo por isso direto. Né? Então o combustível pode ter influência nisso, mas isso não é tema para agora. Né? Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue falar para o veículo, agora ele pode carregar, agora ele pode descarregar. E conectado tudo isso na internet. Então eu sei como é que está o comportamento do veículo ao longo do trajeto. Mas aí a Equatorial, que é a empresa que nos contratou, ela falou assim, Fernando, eu acho que vocês conseguem fazer isso fácil. Vamos dar uma dificultada aí. Eu quero que vocês coloquem aqui um gerador de combustível sólido. O que é isso? Se vocês forem visitar Mauá no bloco S, no banco 8, vocês vão ver esse equipamento aqui que a VL forneceu pra gente, uma parceira nossa. Você põe etanol e sai eletricidade. Sem ter peças móveis. Não tem um motor ali de combustão interna que gira um gerador. Você põe etanol, tem uma cela de cerâmica, combustível sólido, que gera eletricidade. Isso é muito bacana, tá? A gente não conhece outra aqui. E principalmente a Etanol Nacional, tá? Outro projeto que a gente está trabalhando agora, está em fase de entrega, na parte agro. Os sensores que a gente criou, a gente colocou sensores aqui de ultrassom para medir a altura do silo. Não pode, o gado não pode ficar sem a ração, tá? Então é importantíssimo, né? Isso para eles é como respirar o ar, né? Eles têm uma demanda de saber. E toda vez eles vêm aqui para ver, abre a tampinha aqui para ver. Agora eles não precisam mais porque tem um sensor de ultrassom com o painel solar. Aí a agrária falou assim, Fernando, tudo bem, teria um jeito de eu fechar a malha? Porque eu quero saber se a produção de leite está boa. Aí nós criamos um sensor de combustível de leite, onde eu detecto gordura, sem ter análise química. Nós colocamos ali uma reflexão de infravermelho, ele tem uma certa ideia, né? Então, que foi patenteada, e depois disso a gente patenteou esse sensor e tá usando agora nos testes. Tá? Esse é um produto mais ou menos de 3 milhões e o outro anterior era de 7,5. Tá? Esse está em andamento, esse é um projeto de pneu rastreado. Tá? Eu não posso abrir muito esse projeto porque ele é propriedade intelectual da Prometheum, que é a Pirelli, mas basicamente o pneu ele tem uma tag onde eu entendo temperatura, pressão do pneu e o acelerômetro. O que isso impacta? Impacta que eu começo a entender o comportamento do motorista. E a FEI, que é a nossa parceira, ela está fazendo todo o tratamento de dados para que eu consiga entender comportamento e dar spots sobre isso. Né? Quais seriam esses spots? Tá rodando murcho, o pneu tá em ambiente errado, tudo isso é interessante também, tá? Só que o que é mais bacana?
nós desenvolvemos a antena e a tag para isso tudo. Tá? É uma tecnologia nacional que está sendo passada para a indústria. Tá? Conectividade. Já que a gente fez a conectividade com o pneu, agora eu estou fazendo a conectividade com o barramento CAN também, porque eu já tinha feito isso antes. Então, agora temos uma parceria com uma empresa de ônibus, que eu ainda não posso falar porque não assinou totalmente, mas é uma das maiores produtoras de chassi de veículos alemã. E a ideia de conectar esse sistema com o barramento CAN é que a gente consegue subir tudo isso para um sistema universal, tá? De conectividade, que a gente está chamando agora de V2X, com barramento 5G. Tá? Vamos lá. Não vou mostrar o vídeo para vocês, não. Vou mostrar um outro vídeo. Esse aqui é a Menina dos Olhos. Nós ganhamos agora um prêmio de melhor artigo para transportes de órgão no ano passado, né, em Florianópolis. E ele é uma caixa inteligente de transporte de órgãos, onde eu tenho uma unidade de processamento e eu tenho uma caixa preta. Por quê? Por que é importante? Né? É importante o seguinte, que a gente faça uma conexão da engenharia com a sociedade. A gente conecte empresas e a gente pensa no bem-estar da sociedade com a saúde. Tá? A gente consegue melhorar muito a logística com isso. Essa ideia que está colocada aqui, para mim, é um dos melhores projetos que a gente vem desenvolvendo, né, ultimamente, porque ele atua não só na parte de engenharia, mas ele um bem para a sociedade, porque é uma caixa que ela visa diminuir o número de erros no transplante. Porque assim, o transplante, em 2022, cerca de 15% dos transplantes foram negados porque houve... o médico ele olha o órgão e se ele não tiver a plena confiança por dados que o órgão não está bom, ele não faz isso. Tá? Ele não deixa fazer transplante. Então nós estamos perdendo muito com isso. E essa caixa visa normatizar tudo isso. Criar um procedimento. Tá? Então hoje o cenário, se vocês acreditam ou não, é por uma caixinha de levar cerveja aqui, né? Uma caixinha, um iglu. É assim que acontece hoje. Não tem um sistema de internet onde a gente consiga conectar e o médico sabe online como é que está o estado do órgão. Inclusive se houve uma queda, né? Se ele está sofrendo impactos, né? E tudo isso foi feito um sistema, né? Com a Unifesp e com o Itaú, que testa essa caixa, e um sistema de rastreabilidade desses órgãos. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Esse vídeo é muito bacana. Tá? Esse vídeo foi feito em parceria com a Unifesp. São imagens reais de uma simulação de transplantes. A Unifesp gentilmente pediu para nós começamos um trabalho para desenvolver uma caixa de transporte de órgãos. Isso tudo para resolver vários problemas relacionados à logística de transporte de órgãos no Brasil. Desde distância, perda de órgãos por conta da temperatura ou do aquecimento desse órgão e vários outros problemas relacionados, sobretudo, à segurança e rastreabilidade. Cada detalhe desse projeto foi projetado por uma equipe multidisciplinar. A colaboração de vários especialistas contribuiu para o desenvolvimento de uma embalagem para transporte de órgãos e tecido para transplantes. Isso começou em 2017 com trabalhos de conclusão de curso de alunos da Mauá através de um desafio colocado pela Unifesp, e isso foi o embrião que a gente chegou depois de 7 anos nesse produto que estamos apresentando agora. Temos trabalhado bastante com empenho para funcionar esse produto que entendemos ser de grande importância social. Super importante também pelo aspecto educativo, porque aqui você interage com a graduação, com a residência, com a pós-graduação, no sentido de o ensino técnico da cirurgia durante a experimentação. E a nossa participação no projeto é no sentido de validar o projeto, submetendo a caixa a diversas solicitações que ela vai enfrentar durante o seu transporte e comprovando que ela vai ter um desempenho adequado quanto a isso.
Então é uma caixa que ela tende a receber dados pela internet de toda a jornada do órgão, né? Então a gente consegue entender se ele sofreu queda, se ele sofreu divergências de temperatura, né? E isso tanto via Wi-Fi, via GSM, que são conexões via celular, entender comportamento da temperatura ao longo do transporte. E essa caixa, ela não foi simplesmente colocada para você saber dados técnicos do órgão, mas também para proteger esse órgão e que a gente tenha um padrão de transporte, né? Porque hoje em dia, cada enfermeiro ou cada médico, ele usa o seu próprio recipiente, né, sua embalagem, mas não segue um padrão. Então a nossa proposta também é colocar um padrão técnico específico para transporte de órgãos. Essas imagens são... Esse projeto também traz uma questão importante, que é a parte de evidência científica que a gente está produzindo. Então, além de ser uma inovação, é uma inovação que está sendo validada de uma maneira clínica, usando então órgãos de suínos. E isso também gerou um reconhecimento para todo esse processo de validação clínica com produção de evidência. Então a gente já tem alguns estudos em vias de publicação e também a gente foi premiado como primeiro lugar, como o melhor resumo de pesquisa científica do último congresso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos de 2023. Então, além de trazer essa inovação, ela também é uma pesquisa de validação clínica que traz então uma produção do conhecimento em relação ao transporte seguro de órgãos para transplante. Foram 80 órgãos, né? E todos eles foram feitos análise citológica. Então, aí nós fizemos uma retirada do órgão, nós não, né? Os médicos, e foram guardados depois da jornada do órgão caminhando entre o hospital e Agora a caixa está em operação, ou seja, significa que já tem um órgão dentro e ela não pode mais ser aberta. E aí, quando eu aperto em operação, na plataforma já muda automaticamente que já está em operação, ou seja, tem que todos os parâmetros que foram configurados estar funcionando. Esses então nós ajudamos variam a indústria de uma hora, não só a criar a caixa, mas como todo o sistema, e acima disso, inclusive a escrever o projeto FINEP, onde foi órgão, aprovado 3 milhões e poucos de reais para esse desenvolvimento. Tá? Começou em 2017 nós com um estamos TCC, na fase final desse projeto, em 2019 outro TCC e depois o projeto FINEP. Essa caixa, essa embalagem, Partira que está falando, em caso controle, enfermeira residente em Houston, que trabalha com transplante nos Estados Unidos. Que a gente pretende usar 3 meses lá, 3 meses aqui. De órgãos no Brasil. E veio a provocação dela em 2017. Por que a gente não fazia uma integração? E nós fizemos, e hoje nós estamos colhendo aí um fruto bem interessante disso daí. Tá? Tem o fechamento que eu gostaria de fazer, isso são todos os nossos parceiros, né? A gente trabalha com a indústria bastante, desde serviços de laudo, serviço de engenharia, parceria com o Hackathon, parceria com a ciência em si e também prestando serviço para ele. Tá? Então eu quero deixar aí uma ideia de infinitas possibilidades que você tem com IoT. Tá? Você pode pensar onde que você pode integrar e se você pensar, nos contacte, nos conte, porque a gente consegue ajudar vocês a alavancar a indústria de uma forma mais programada. Tá bom? Obrigado, deixo meu contato, agradeço mais uma vez a MiExpo, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Parabéns, viu? Foi muito bom. Obrigado. Muito bom, parabéns mesmo.